Olá você que nos acompanha no canal Rez Dicas Automotivas e você também que é a primeira vez que está vendo vídeos aí no nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo a respeito de manutenção preventiva e corretiva. O que eu quero falar para vocês um pouquinho hoje é sobre a importância da manutenção preventiva no que se refere a sistema de arrefecimento. E eu quero mostrar um detalhe em dois carros que a gente está trabalhando aqui na oficina que estão com problema, um na realidade que já está pronto, ele sofreu um superaquecimento e tivemos que fazer o cabeçote, e um outro que está com problema, mas eu vou falar isso em detalhes, eu vou mostrar isso em detalhes para vocês já já. Antes, coloca a vinheta aí. Esse é mais um vídeo a Rez Dicas para você. O primeiro carro que eu quero mostrar para vocês é um Ford Ka motor Zetec. Ele ainda é a gasolina. Eu não me recordo agora de cabeça o ano do carro, infelizmente a memória é minha, muita coisa, né? Parte de manutenção de carros, a parte administrativa, enfim, a gente fica com a cabeça cheia de informações e às vezes escapa alguma coisa. Mas se eu não me engano, esse carro é 2007, 2008 no máximo, mais ou menos por aí. Bom, esse carro sofreu um superaquecimento e queimou a junta do cabeçote. Então eu vou mostrar ele e vou falar um pouquinho de alguns detalhes para vocês sobre o sistema de arrefecimento desse carro. O carro é esse aí, Ford Ka, ele já está aqui funcionando, ó. Nós fizemos o cabeçote dele, demos uma boa limpeza no motor, nos componentes plásticos dele, porque estava bastante sujo, e como fizemos aí uma revisão boa no motor, então a gente fez uma limpeza caprichada. Aí esse carro, a primeira vez que ele chegou aqui, ele estava com a água barrenta, muito suja, cheia de ferrugem e tal. Aí fizemos a limpeza, trocamos o líquido de arrefecimento, ele foi embora, o problema persistiu, voltou, fizemos uma nova limpeza após fazer o cabeçote do carro. Agora a água já está ficando mais limpinha, tá vendo? Bom, como é que foi a história desse carro aqui? O proprietário desse carro, ele há acho que uma semana e meia atrás mais ou menos, a esposa dele vinha vindo de uma cidade próxima, não é uma distância muito grande, mas é uma distância considerável. E no caminho o carro superaqueceu, acendeu a luz no painel, e aí esse é um detalhe que eu quero mostrar para vocês, quero falar sobre isso. Mas enfim, já que eu falo, por que eu estou chamando a atenção desse detalhe, desse ponto em específico. Mas quando o carro aqueceu com ela parou, aguardou o carro esfriar, ele jogou água para fora do reservatório, completaram o nível da água, chegaram até em casa. No dia seguinte trouxeram o carro para a gente dar uma olhadinha aqui. Quando ele chegou aqui, nós observamos que a mangueira de retorno do reservatório de água estava entupida. Essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira aqui, tá vendo, ó? Ela é um T. Aqui no T estava completamente entupido. E aí ela vem por aqui e vai ali no reservatório. Então a água circula passando por dentro dessa mangueira, certo? Além disso, um outro detalhe importante demais nesses carros aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Reparem que aqui, ó, o ar quente dele está isolado. Bom, mas por que eu chamo a atenção do ar quente estar isolado? Quando isolaram, tá vendo essa mangueira redonda aqui, ó? Repare que ela sai da base, faz a curva e retorna aqui mesmo, né? Deixa eu ligar uma lâmpada aqui para melhorar. Agora melhorou. Tá vendo, ó? Sai daqui, faz a curva e volta para a própria carcaça da válvula termostática. Na realidade aqui eram duas mangueiras. Uma era a entrada do ar quente, que vinha aqui, e a outra era a saída do ar quente, retornava por aqui, ia lá, correto? Esse era o circuito de funcionamento. Acontece que o ar quente desse carro, talvez por conta de algum defeito lá no radiador interno do carro, aí eu já não sei dizer o porquê, o ar quente dele foi isolado. Quando foi isolado, olha a mangueira que colocaram para fazer o isolamento. Colocaram uma mangueira que ela não faz a curva, né? Porque aqui ela tem que fazer uma curva de 180 graus, né? Ela sobe e vira. Colocaram essa mangueira aqui, ó. E aí olha o que acontecia. Tá até marcado ali, ó. Ela dobrava e limitava a passagem de água. Quando isso acontece, isso traz um problema gravíssimo para o sistema de arrefecimento. Eu já peguei aqui Ford Ka, já peguei EcoSport, que estavam com o sistema de ar quente
entupido, ou seja, é como se tivesse essa mangueira, só que dobrada, impedindo a passagem de água. E aí a água também não circulava no sistema, o carro superaquecia, entendeu? Então, é de suma importância, se for isolar o ar quente de um carro desses, usar uma mangueira correta. A mangueira tem que fazer a curva naturalmente, ela tem que ser fabricada com aquela curva. Se você pegar uma mangueira reta e dobrar, você limita a passagem, gera um problema de circulação de água. Esse carro, com esse problema dessa mangueira de ar quente e mais aquele T lá do retorno que eu mostrei para vocês, entupido, superaqueceu. Aí o cliente trouxe até nós, até a nossa oficina, nós fizemos a manutenção. Fizemos ali, tiramos o entupimento, eliminamos essa mangueira aqui, colocamos a mangueira correta. E aí o que aconteceu? Quando ele superaqueceu, que ele jogou água para fora e tudo mais, ele travou a válvula de alívio de pressão da bomba d'água. Começou a jogar água para fora pela bomba d'água também. Então substituímos a bomba d'água. Bomba d'água, desentupimos ali a tubulação de retorno. Essa mangueira aqui, eliminado o problema, funcionamos o carro ligou a ventoinha, desligou, tudo bonitinho, belezinha. Só que eu avisei, falei, olha, tomara que não tenha danificado o cabeçote. A princípio está funcionando bem, mas vocês vão ter que rodar e dar uma olhadinha para fiquem atentos. Porque às vezes ele já começou a queimar, o processo de queima da junta já começou, ele anda e acaba de queimar de uma vez. Dito e feito, aconteceu isso daí. A pessoa saiu com o carro, 2 dias depois, ele consumiu absurdo de água, 2 litros num percurso de 6, 7 quilômetros. Estava saindo pelo escapamento, aí veio e nós fizemos o cabeçote do carro. Falando um pouquinho a respeito que eu falei para vocês, que a luz do painel de temperatura acendeu, esse carro aqui ele não tem ponteiro, não tem um indicador de temperatura. Quer ver só? Deixa eu mostrar o painel aqui para vocês. Aí, tá vendo? Ó? Ele só tem ali o marcador de combustível, o velocímetro e o odômetro, né? Tá lá registrando a quilometragem rodada do carro. Mas não tem marcador de temperatura. Eu vou desligar o motor do carro aqui, deixa eu aumentar, dar um zoom aqui para melhorar a imagem. Olha lá, quando a gente liga a chave, ele tem apenas a luz de temperatura. Eu vou ligar novamente, deixa eu apenas achar um foco melhor para essa câmera aqui, porque está pegando o retorno de luz do sol. Aí melhorou a visibilidade. Olha lá, quando eu ligo a chave, viu lá a luzinha de temperatura? Vou desligar e ligar de novo. Aí ela lá, ela acende um pouquinho e já apaga, né? Bom, mas qual o problema dela acender e apagar? Na verdade, tudo bem, né? Apagou porque o carro está frio. A questão é que, por não ter ponteiro de temperatura, você, como o proprietário do carro que você está usando, você não sabe se a temperatura do carro está estável ou não. Num eventual problema, quando essa lâmpada chega a acender, esse carro já atingiu temperatura de fervura, já atingiu lá seus 110, aliás, eu acredito que até um pouco mais, porque a ventoinha, pelo menos dos carros flex, ela arma com 107 graus e cai para 101. E eu já vi em alguns carros do carro flex, tá? Esse carro é gasolina, a temperatura é mais baixa um pouco. Mas eu já vi carro flex chegar aqui na oficina com a temperatura em 111 graus e a lâmpada não acender no painel. Mas que seja, que ela acenda com 110 graus, é muita temperatura. E aí, ela está acendendo apenas para avisar você que o carro já ferveu e que você já tomou um baita de um prejuízo aí, certo? Isso, para mim, é um absurdo, é um ponto de fragilidade do carro. Na verdade, eu vou falar para vocês 2 coisas que eu não concordo com os engenheiros que fabricam, que fazem o projeto do sistema de monitoramento de temperatura. Primeiro, obviamente, essa questão do ponteiro de temperatura. O ponteiro de temperatura é crucial, ele é importante demais. Ele precisa existir, você precisa ter noção exata da temperatura que o motor do seu carro está trabalhando. Carros como esse, e não é esse só, tem muitos outros, tem muito carro no mercado, e eu vou mostrar mais um que é o mesmo, acontece a mesma coisa. Eles não têm como eles não te avisam que o carro está superaquecendo. Quando aqueceu, que acende a lâmpada, já era, já deu problema, já vai ter que gastar com manutenção e às vezes, como foi o caso desse aqui, fazer cabeçote e tudo mais, uma manutenção que não fica barata. Um segundo ponto que me chama a atenção nesses carros é o local onde fica o sensor de temperatura. Eu vou mostrar aqui para vocês na carcaça da válvula termostática desse carro aqui, como ficou a carcaça e o local onde fica o sensor e o porquê que eu acho errado a colocação, a localização do sensor nesse carro. Eu estou aqui na mão com a carcaça que foi substituída desse carro. Ela não é uma carcaça velha, ela já havia sido trocada. Porém, com o superaquecimento que apresentou, esse carro é um carro que tem muitos componentes plásticos, inclusive esse, né? Com o superaquecimento, olha aqui, ó, a barriga que fez aqui,
já apresentou uma rachadura ali, ó, na carcaça nova, não é velha não. A aparência dela tá contando isso pra gente. E aqui é a mesma coisa lá, ó a barriga. Ó como é que empenou, como é que deformou isso. Perdeu essa carcaça aqui. Um outro detalhe, tá vendo essa parte quebrada aqui, ó? Aqui é onde vai o sensor de temperatura da água. Ele passa aqui, ali circula a água, tá vendo, ó? Aqui é a ponta que fica pro lado de dentro da circulação de água. E então é onde é coletada a informação de temperatura que passa pelo sensor e vai tanto para o painel quanto para a central de injeção eletrônica. Bom, mas por que eu não concordo com a localização desse sensor? Quando a gente fala sensor de temperatura da água, na realidade, o que mais importa, mais do que a temperatura do líquido de arrefecimento em si, é a temperatura do bloco do cabeçote. Como a água ela é um excelente trocador de calor, então você monitorando a temperatura da água, maravilha, você vai ter exatamente a temperatura do cabeçote. Até porque aquela carcaça ali, ela vai fixada no corpo do cabeçote. Então, a temperatura que está no bloco do cabeçote vai ser a temperatura mostrada na água. Agora, e se porventura esse carro tiver um vazamento de água? Aí o que vai passar naquele sensor lá vai ser ar quente. E aí o oxigênio não é um excelente condutor de temperatura tanto quanto a água. Então, nesse caso, se faltar água no bloco do cabeçote, muitas das vezes, e eu já vi isso acontecer, o carro ferveu e não marcou a temperatura. O carro tinha ponteiro de temperatura, o ponteiro não chegou no vermelho, ele saiu um pouco do meio, que era a temperatura de trabalho do carro normal, passou do meio, mas não bateu lá no vermelho. E por que não bateu? Porque o sistema de arrefecimento já estava sem líquido nenhum, portanto o sensor não recebia a mesma temperatura que o bloco. Num carro antigo, Escort, Pampa, que usavam motores CHT, eles tinham sensores de temperatura que não tinham contato com a água. Eles iam direto no bloco de alumínio, eles captavam a temperatura do bloco do alumínio. Então se o bloco superaquecesse, independentemente da água, você era informado da temperatura. Esse, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o melhor método de se monitorar a temperatura do bloco do cabeçote. Se tivesse um sensor desse nos carros hoje, evitaria-se muitos dos defeitos, muitos dos problemas que tem, porque vazou toda a água, o cabeçote superaqueceu, você vai saber, você vai ter a noção exata da temperatura do cabeçote, que é o que nos importa. Se ele superaquecer, acontece o empeno e a queima da junta. Então, lamentavelmente, isso daí é um problema que eu não vejo com solução, até porque todos os carros hoje, ou a grande maioria deles, utilizam-se do monitoramento de temperatura através do líquido de arrefecimento e não do bloco. Isso é um fato e vai fazer o quê, né? Tem que conviver com isso. Agora, um outro carro que a gente está aqui com problema de aquecimento é o Nissan March. Vamos lá no Nissan, eu vou mostrar para vocês essa característica do painel e também o problema que o carro está apresentando. Tá ele aí, o Nissan, esse Nissan aqui já é um carro mais novo, né? Não é tão velhinho não, ele é bem, eu acredito que ele seja por volta aí de 2017, 2018, por aí. Vamos ligar a chave dele aqui e eu vou mostrar para vocês ali, ó. Tá vendo? Nós temos aqui a informação de combustível, tá lá, velocímetro, contagiro do motor e cadê o marcador de temperatura? Também não tem marcador de temperatura, a exemplo do Ford Ka que nós falamos, né? Esse aqui, deixa-me ver aqui, olha lá, é a mesma coisa. Você liga a ignição, olha lá no cantinho ali a lâmpada de temperatura. Apagou, tá vendo, ó? Você liga, a lâmpada acende. Acende por um pouquinho e se apaga. E aí, ela só volta a acender novamente se porventura o carro superaquecer. Aí é aquilo que eu comentei com vocês no caso do Ford Ka. Quando ela acende é porque o carro já atingiu um superaquecimento, uma temperatura muito alta e as consequências virão. E foi o que aconteceu nesse carro. Esse carro, o proprietário dele adquiriu ele há pouco tempo, não fazem 3 meses, ainda está dentro da garantia e muito provavelmente esse carro vai ser levado para fazer a manutenção na oficina da loja que vendeu o carro para ele. Esse carro não foi comprado aqui no município, foi comprado fora, mas por estar longe, não uma distância, acredito eu, que perto de 90 quilômetros, mas de qualquer maneira, uma distância razoável para a pessoa ir lá sem a certeza de que há o problema realmente. Então ele trouxe o carro para eu poder fazer uma análise e ver se realmente está apresentando esse defeito aí. Ele esteve aqui alguns dias e aí o que ele me relatou? Quando ele comprou o carro, no dia que ele veio embora,
esse carro já sofreu o primeiro aquecimento. A luz de temperatura acendeu com ele no percurso de vinda para Guaratinguetá. Depois disso, a esposa dele, que mais usa o carro, acendeu várias vezes com ela. E aí, talvez até pela falta de informação a respeito, né? Que essa luz de temperatura, se ela acender, você tem que parar o carro imediatamente, não pode andar com ele. A exemplo da luz de óleo, a luz de temperatura é a mesma coisa. Acendeu, para o carro. Algo está errado, o carro está superaquecendo. E acabou que foi se usando o carro e aí gerou o problema todo aí. Estamos aí com esse carro dando esse defeito. Aí ele falou assim para mim, olha, faz um teste, analisa para mim como é que está esse cabeçote, se existe alguma forma de você avaliar esse cabeçote, porque eu não posso mexer aqui em Guará, vai ter que ser mexido no mecânico da empresa que me vendeu o carro, mas eles querem que tenha pelo menos algum teste conclusivo para eu poder apresentar. E aí a gente vai fazer esse teste aqui. Como que eu vou avaliar esse sistema aqui do motor? No caso do sistema de arrefecimento, eu já testei ventoinha, a água está circulando. Quando está com água no sistema, porque o que está acontecendo? Aumenta muito a pressão do sistema de arrefecimento, a tampa, eu vou ali no motor, vou mostrar para vocês. A tampa do radiador desse carro, ela tem uma válvula de alívio de pressão. Quando a temperatura sobe muito, essa válvula abre, tá aqui ela, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma mola, ó. Ela tem um limite de pressão. Aumentou muito a pressão, ela abre e a água retorna por aqui e começa a encher o reservatório aqui. E é isso que está acontecendo com o carro dele. Nós esvaziamos o reservatório, deixamos aqui no nível máximo permitido aqui que o fabricante sugere. Quando ele voltou aqui na primeira vez, já veio com o negócio aqui em cima de água. A gente esvaziou, colocamos no nível correto e agora novamente dessa forma. Ou seja, aqui no sistema de arrefecimento está acontecendo muita pressão. O que eu posso fazer? Uma vez que está circulando a água está limpinha, está com aditivo, está tudo certinho com o sistema de arrefecimento. Eu coloquei um aparelho aqui, é esse aparelho aqui, ó. Ele faz um teste de vazão de cilindro. Mas o que é esse teste de vazão de cilindro? Eu injeto uma pressão no sistema dentro do cilindro ali, né? E eu vou virar a roda para que as válvulas fechem. E aí, quando eu jogo a pressão no cilindro, se ele estiver vazando pressão, seja pela junta de cabeçote ou pelas válvulas, se, por exemplo, tiver uma válvula queimada, alguma coisa assim, ele não vai segurar a pressão. E aí é o que pode acontecer aqui, que a gente vai fazer esse teste. Só que para sistema de arrefecimento, esse não é de tudo um teste conclusivo. Afinal de contas, se for um problema de válvulas, vai perder pressão da mesma forma. Ou se tiver anéis também, não estiverem segurando a compressão do motor, vai haver perda de pressão. Dessa forma, não podemos falar que é um teste conclusivo da queima da junta do cabeçote. Mas serve para nós termos pelo menos uma ideia se esse motor tem algum problema ou não. Porque se ele estiver perdendo pressão, independentemente de ser junta de cabeçote, ou de ser válvula, ou de ser anéis dos pistões, ele tem algum problema e tem que ser visto, né? Então a gente vai fazer o teste aqui. Agora, uma coisa que fica um tanto quanto estranha se ele estiver perdendo pressão no cilindro é pelo fato de que é um carro pouco rodado, um carro novo. Então dizer que anéis estão com problema seria muito difícil, né? E válvulas do cabeçote é a mesma coisa, até porque o carro não apresenta falhação, ele não apresenta, ele está rodando bem e tal. O problema dele é que está consumindo água do sistema de arrefecimento e por conta disso o carro vem a superaquecer. Muito bem, vamos lá, vamos fazer o teste de vazão de cilindro então. Eu já fiz a análise desse motor e aí agora eu vou mostrar para vocês então qual a conclusão que eu encontrei, qual a conclusão que eu cheguei desse motor aqui. O melhor cilindro que tem é o segundo cilindro, então eu vou começar fazendo a análise por ele. Eu vou jogar aqui nele uma pressão de 2 bar para a gente ver nesse relógio aqui a pressão se vai estar retendo ou não. Aqui nós jogamos a pressão no sistema e aqui ele monitora se está retendo pressão ou não, né? Ele tem aqui, repare que ele tem uma marcação de 25%. Uma perda de 25% da pressão está dentro da tolerância. Acima disso, indica problema no cilindro, tá? No caso aqui, eu vou jogar depois 7 bar de pressão. 7 bar é equivalente a 100 PSI. Tá ali, está vendo aqui a marcação. Aqui está só em PSI. Então, se eu jogar 100 PSI, o máximo que ele pode perder é 25 PSI. Se ele passar disso, o cilindro está com problema, não está segurando vedação. Então vamos fazer a colocação da posição primeiro. E aí a gente já vai saber, já vai poder analisar
como é que está esse cilindro aí. Deixa eu posicionar melhor esse relógio aqui para enxergar de longe. Vamos lá, vamos encontrar o ponto dele lá. Já encontrei o ponto dele lá de vedação de válvulas. Tá ali. Repare que eu tô com 20 PSI ali. E aqui é a mesma coisa, né? Agora eu vou jogar a pressão. Vamos tacar a pressão nele aí, ó. Vamos ver como é que ele vai estar a vedação desse cilindro aqui. Vamos tacar 7 bar 100 PSI. Olha aí que beleza a vedação, ó. 100 PSI. A vedação maravilha, né? Tá excelente a vedação dele. Esse cilindro tá top, tá 100%. Vamos ver os outros dois cilindros agora. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse mesmo teste aqui no primeiro cilindro. Já coloquei aqui no primeiro cilindro. Vamos começar a injetar uma pressão aqui. Eu vou injetar aí 2 bar de pressão. Aí eu vou virar a roda lá. E vamos ver se a gente consegue achar um ponto de pressão que o relógio aqui trabalha aqui. Vamos lá então. Repare que ele está virando a roda lá. Ele vai lá, começa a subir o ponteiro aqui, ó. Vamos achar o ponto certinho aqui. Olha lá, ó, vamos dar a pressão agora aqui. Vou jogar lá em 7 bar de pressão. Vamos ver esse cilindro aqui, ó. Olha lá, 7 bar de pressão. Joguei aqui no máximo que o relógio consegue chegar, né? E aqui, ó, onde tá? Se a gente ficar parado aqui observando, vocês vão ver que esse ponteiro aqui, devagarinho ele tá caindo. Ele não tá segurando pressão. Isso aqui no primeiro cilindro. Agora vamos ver lá no terceiro cilindro. Já tá aí no terceiro cilindro. Então vamos injetar agora aqui uma pressãozinha nele. Vamos deixar ele ali com 2 bar de pressão. E vamos procurar o ponto de vedação de válvulas para a gente poder analisar essa pressão aqui, se está segurando, se está retendo pressão ou não no cilindro. No caso desse cilindro aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Eu deixei o carro lá engatado, uma 5ª marcha, e vou virando a roda aqui. À medida que eu viro a roda, o pistão vai subindo lá e as válvulas vão se fechando. Então repare que aí o ponteiro lá do relógio vermelho, ele vai mexendo, tá vendo, ó? Até eu chegar no ponto morto superior, que é o ponto máximo de vedação. Antes do cilindro virar, ó, virou, ele perde de novo a pressão. Então tem que ser antes do cilindro virar para poder dar o ponto máximo de pressão do cilindro. Aí, esse é o ponto máximo de pressão. Abaixou o relógio lá. Vamos descer o carro aqui, eu tenho que ficar segurando a roda, porque senão a própria pressão do motor faz a roda virar e aí a gente perde essa pressão que nós geramos aí virando a roda do motor. Mas ele manteve lá, tá vendo? Tô com 2 bar de pressão e tá mantendo aí no reloginho. Vamos achar uma posição para ele aqui, ó. Agora vamos lá. Vamos dar 7 bar de pressão aqui. Olha lá. 7 bar de pressão. O carro até pulou no lugar, né? E tá dando perda também. Bem, mas aí o que a gente conclui com isso, né? Que há algum problema com esses cilindros, né? Com esse motor aí, ou com cabeçote, ou com anéis, não sei. Aí eu teria que desmontar para poder analisar. Mas é um fato, tem problema, tá perdendo pressão no cilindro mesmo. E aí tem que ir para o mecânico da loja e fazer a manutenção. Eu creio que é uma loja idônea, com toda certeza vai fazer essa manutenção para ele. Mas poderia se ter evitado se nós tivéssemos aí um marcador de temperatura funcionando. Evitaria todo esse problema. Problema que com o proprietário do carro, que acabou de pegar o carro, é uma situação chata, uma situação desagradável. Tá aí, vai ter que mandar o carro para fazer manutenção. Então, a dica de hoje é essa. Fique atento com o sistema de arrefecimento do seu carro. E se ele não tiver ponteiro de temperatura, ponteiro que indique a temperatura do motor, mais necessidade ainda de ficar ligado, de ficar atento com o sistema de arrefecimento. Verifique sempre a água, principalmente em carros acima dos seus 50 ou 80 mil quilômetros, porque já podem começar a apresentar manutenção, apresentar pontos de vazamento de água, e aí, se der uma bobeira, se o carro superaquecer, o prejuízo vem. Beleza? Então não se esqueça, cuide do seu carro de maneira preventiva. Se você fizer a preventiva, você vai evitar a corretiva, que claro, é sempre muito mais cara, sempre traz muito mais transtorno, é muito mais desagradável. Então quem faz a preventiva
evita o prejuízo da corretiva, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações sobre os vídeos novos que serão postados no canal. Por hoje é só, fica a dica aí e fica aí também para você um grande abraço e até o próximo vídeo.